mais uma vez começando nosso podcast, Anacrim, hoje com a ilustre presença do Dr. Lameirão. Eu me chamo Gustavo, sou atualmente ouvidor estadual do Anacrim, estou aqui com minha amiga Tatiana. Correto. Tudo bom? Foi um prazer, mais uma vez, né, falar, já estava conversando, dizer que é um prazer ter a presença do senhor. Nós hoje estamos com o Dr. Cláudio Lameirão, delegado de polícia, professor, palestrante, e hoje vamos conversar um pouquinho, né, sobre a delegacia, sobre o delegado, as atribuições, e me apresentar mais uma vez, né, meu nome é Tatiana Paiva, hoje eu estou como presidente da prerrogativa da Anacrim, da Comissão de Prerrogativa, também sou advogada criminalista, e dizer mais uma vez que é um prazer, uma satisfação estar mais uma vez aqui conduzindo esse podcast, né? Em nome do Dr. Romulo Paritó, que é o presidente estadual, em nome do Dr. James Walker, que é o presidente nacional, a gente quer lhe receber e lhe dar boas-vindas, Dr. Lameirão. Rapaz, a felicidade é imensa, imensurável. Não dá para a gente conseguir medir a felicidade de estar aqui e ter primeiramente recebido esse convite, né? Então, assim, queria externar os meus agradecimentos e cumprimentos ao Dr. James, ao Dr. Rômulo, a você, doutora Tatiana, a você, doutor Gustavo, amigo aí de longas datas. Fico muito lisonjeado dentro de um quadro de inúmeros colegas de profissão ser selecionado, ser escolhido para estar aqui. Me sinto muito honrado e parabenizar vocês pela iniciativa, acho fantástico, né? Acho fantástica essa iniciativa e desejo bons frutos, né? Um aperfeiçoamento cada vez maior. Daqui a pouco estarão aí certamente com os índices de audiência, né? Top 5 do Brasil. Obrigada. Doutor Cláudio, vamos começar perguntando um pouquinho sobre sua carreira como delegado, como se iniciou e como está sendo essa experiência. Olha, doutora, é sempre muito impactante, pessoalmente, emocionalmente, estar falando um pouquinho sobre isso, porque é sempre bom você olhar para trás e você ver que com o estudo e com uma educação bem simples que a gente recebeu, a gente conseguiu vencer na vida, né? Não rico financeiramente, mas rico de amizades, rico de profissão, rico de conhecimento, de ter podido ter acesso, né, ao mundo do conhecimento, graças ao esforço do meu pai, da minha mãe dona de casa, meu pai jornalista, meu pai foi repórter fotográfico do jornal Globo, no Rio de Janeiro, por mais de 25 anos, tendo 2 prêmios ESSO de jornalismo, ainda está vivo, graças a Deus, né? Mas sempre deixando aquele legado de estudo, né, de dedicação. 5 filhos, minha mãe, ele, 2 cachorros, um apartamento de 75 metros no Rio de Janeiro, Zona Norte, muito quente, né, infernão, como a gente chamava. Sempre gostei muito de ler, meu pai sempre leu muito, meu pai sempre nos incentivou a leitura. Claro que ao longo da nossa jornada escolar, a gente nunca foi o 01 de todas as disciplinas, mas sempre tive afinidade por disciplinas ligadas à área da leitura, como história, geografia, português, literatura. Nunca tive ninguém da família, quando eu decidi cursar direito, que tivesse ligação direta ou indireta com o universo, com o mundo jurídico. E eu confesso ao doutor e à doutora que o meu gosto, a minha escolha se deu por gostar muito de filme policial, de filme de júri e de alguns colegas que tinham pais ou familiares ligados à área jurídica, que era uma carreira que o principal instrumento de trabalho era o livro, era a leitura, era o contato cotidiano, rotineiro com o mundo do conhecimento. E eu resolvi pagar para ver, né? Eu trabalhava em shopping, trabalhava numa loja de roupa, e logo no primeiro período, na minha primeira aula de introdução ao direito, a professora Simone, foi aquela paixão, aquela sensação de você não saber ainda o que ele teria para lhe proporcionar, quais seriam as disciplinas que a gente iria cursar e quais eram as carreiras que tinham ligação com o universo, com o mundo, com a faculdade de Direito. Mas eu me apaixonei logo na primeira aula, pela primeira professora, pelo primeiro conteúdo programático abordado. E aí, no dia seguinte, quando eu voltei para o trabalho, eu disse, eu não posso mais continuar trabalhando aqui, sem nenhum demérito, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu precisava trabalhar, porque eu pagava minha faculdade, tinha que me manter. O Gustavo, eu devia ter uns 19, quase 20 anos. E aí eu resolvi que eu ia terminar o período, né, porque era um segundo semestre, a gente, do início, agosto, por ali até dezembro, ia passar pouco, então eu gerenciei a minha vida e falei, não, eu vou ficar até dezembro, peço demissão e vou ver o que eu posso fazer para continuar ganhando alguma coisa para pagar minha faculdade e continuar a estudar, né?
Aí, quando no final do ano a gente ganhava um salário mais comissão. Era uma loja grande no Rio de Janeiro que eu trabalhava, Toulon, hoje ela acho que não existe mais. E no final do ano eu tive uma grande comissão, uma boa comissão. Eu falei, rapaz, eu moro com meus pais, pelo menos comida, saúde eu vou ter aqui, né? Então eu guardei todo o dinheiro e fiz um planejamento de lá na frente eu devo ter um estágio remunerado, não é possível que eu não consiga, né? Paguei para ver, guardei o dinheiro e paguei. Paguei a faculdade e fui pedir estágio no segundo período. De 10 pedidos, eu levei 9 nãos e um sim. Esse sim foi com uma doutora defensora pública, Marise ou Marisa, à época, na área civil, né? Na área civil, ela era acumulativa, civil, família, sucessões. Não entendia nada, então a ação de uso campeão para mim era uso campeão, né? Não entendia nada, mas eu comecei a me apaixonar por aquele universo. E é isso que eu quero. E aí depois eu tive, meu pai, por trabalhar na área jornalística, ele tinha contato com as mais várias áreas de atuação, política, economia, esporte, policial, e aí conseguiu, através de um colega dele, que eu estagiasse um ano na 26ª Delegacia de Polícia, perto da minha casa, no Rio de Janeiro. E ali foi onde eu passei a despertar um pouquinho a minha preferência pela área criminal, policial, principalmente, né? Então, aí daí em diante eu acumulei defensoria com a área policial, depois estagiei no Ministério Público. Eu acho que todo mundo tem que estagiar, não deixar aguardar chegar aquele período de estágio obrigatório, porque é o estágio que te desperta ou que te desincentiva. Você quer uma coisa, o estágio ele é fundamental na vida de uma pessoa, né? Sem necessariamente buscar. Eu precisava de um complemento financeiro, mas eu não estava ali para isso. Então, o que eu tinha guardado era para fazer meu lanche, pagar minha passagem e voltar para casa. E aí meus pais um perguntava por o que está acontecendo com o Cláudio não aparece, não desce mais. Eu estava tão viciado no curso que eu só queria ficar no meu quarto lendo, estudando, relendo, lendo, estudando, relendo. Naquela época, eu me formei em 2002, a gente não tinha uma jurisprudência tão condutora, né, como nós temos hoje. Era mais uma leitura de lei, uma atualização legislativa, uma atualização doutrinária. A jurisprudência não era tão forte como é hoje, né? E aí, depois eu acabei estagiando também no segundo tribunal do júri da capital, a convite de um professor, Júlio César, que era professor, né, promotor de justiça lá. Fui chegando ao final da faculdade, estagiei também no Ministério Público Federal, na Defensoria Pública Federal, mas até então, de todas essas áreas, a que mais me despertou gosto, por me tirar de uma zona comum de sempre um dia ser diferente do outro, foi a área policial, né? Eu não sabia muito quais eram as matérias que precisavam para isso, né? Automaticamente, quando você está na delegacia, você sempre vai ter contato com advogado criminalista. Eu achava fantástica aquela atividade também. Eu não via dessa maneira. Não, vai defender bandido jamais. Todo mundo precisa de defesa, é uma determinação constitucional. O juiz pode não querer, o promotor pode não querer, o delegado pode não querer, mas tem que ter, né? E aí, só que eu me apeguei tanto à área policial, e aí você vai se aproximando de alguns professores que são mais abertos, outros guardam uma certa distância do aluno, e aí você perguntava, poxa, como é que a gente faz para chegar lá? Quais são as disciplinas, a sua metodologia? Mas eu confesso que eu me preparava também internamente para advogar. E aí, se aquilo me despertasse, por que não ser advogado criminalista? Mas pelo jeito você sempre teve foco, né? Sempre teve foco na área Eu sempre, assim, policial. Gustavo, durante a minha vida, eu sempre gostei de ler e de ser metódico. Eu sempre fui um cara planejado. Então, assim, eu sabia o que eu ia fazer no dia seguinte. Porque foco é fundamental, principalmente para Foco é quem quer fundamental. seguir essa linha de concurso público, a gente sabe Foco que foco. é, Cara, do direito, se você quer ser advogado, com certeza. Tem se ser um que, bom advogado, você tem que ter foco, tem que né? ter Foco é sempre. Planejamento te ajuda muito, né? Aí foi chegando na finalização da universidade. Aí, quando foi no primeiro último ano, saiu um concurso para o Tribunal de Justiça, técnico, Tribunal de Justiça, analista. Na época era nível médio, hoje parece que para você ser técnico também tem que ser Rio de nível Janeiro. superior no Rio de Janeiro. E aí, no ano, isso foi no penúltimo ano, aí no último ano eu fui chamado. E aí eu fiquei quase que 1 ano e 8 meses como técnico, e assim, aí financeiramente a sua vida acaba mudando, porque eu saía de um dinheiro. Sim, minto. Aí quando o meu dinheiro foi acabando, eu comecei a me manter com o dinheiro dos estágios remunerados que a gente submetia, né? E depois, como técnico, você aprendia a ver a magistratura de dentro, né? A justiça de dentro ali, sem praticamente informatização nenhuma, era máquina de escrever, era numerar as páginas, a caneta Bic mesmo, vai. né? Carimbo, né? Ajudar o juiz lá a carimbar, né? Dar vista, fazer carga. E comecei também a gostar da magistratura.
Só que aí, quando eu me formei, o Rio de Janeiro foi o primeiro estado da federação, antes da emenda 45, de dezembro de 2004, a exigir 3 anos de atividade jurídica para Ministério Público e magistratura. Aí eu falei, rapaz, eu vou ter que repensar aqui, magistratura, né? Foi quando eu resolvi que eu não queria parar onde eu estava e que o Rio vivia uma época assim de restrição de concurso, uma época, porque é muito sazonal, né? Como agora a gente vem há 2, 3 anos tendo muito concurso para a área policial, e aí você estanca 2, 3 anos e volta tudo, e assim vai, né? Mas você é natural do Rio. Sou do Rio de Janeiro. E a Rio polícia de lá, Janeiro. você chegou a pensar em ser policial lá? Porque a gente sabe que a realidade policial do Rio de Janeiro, pelo menos que a gente vê, É completamente É. diferente. é Não uma sei coisa. se os doutores e as doutoras já pegaram algum caso no Rio de Janeiro, né? Já peguei, mas, A assim, área Já mas peguei. a vivência policial, policial é outro mundo, né? acho que a É. vivência, enquanto advogado, tem um pouco de similitude, né? Mas a policial acredito Policial que não seja. tem igual. Não tem igual. Ali Esquisito. você tem uma É, atuação que beira é uma atuação de de guerrilha. guerra, né? Uma Acho que atuação de guerrilha. Você chegar ao ponto de, às vezes, você ter que atravessar a cidade passando por uma via ou outra, do nada você é informado que está tendo uma troca de tiros, todo mundo para o carro, se esconde embaixo do carro, né? Isso não era normal. Em praticamente toda viatura você tem um fuzil é arma de guerra, não é arma de patrulhamento urbano, e né? você ser policial, você está ali exposto àquela situação, né? É Demais, alvo, né? Você vira um alvo demais. Um majoritário, né? potencial. Um Aí, nessa potencial. situação, você queria ser polícia lá ou você já pensou em ser polícia? Pensei, eu fiz o concurso de 2002. Cheguei até a última fase, fui reprovado na prova de Direito Constitucional numa questão sobre comissão parlamentar de inquérito, porque eu não tinha lido o livro de Silvio Mota. Porque a época, você vai É. fazer concurso, a Não, primeira é fase bem. entra, mas a segunda fase você tem que ler o livro de quem está na banca. Exato. E aí eu ainda era meio neófito em concurso e fui passando em uma, fui passando em outra. Tem medicina legal, que é um bicho, de 7 cabeças no Rio de Janeiro. Medicina legal, para delegado, no Brasil não tem prova igual. É a prova mais difícil do Brasil em termos de medicina legal. Tem que ser qual número legista mesmo? Literalmente. Literalmente. Né? E com É o muito tempo vai complicado. pegando, né? Com o A tempo você vai banca pegando. vai pegando todas Vai. aquelas, né? Perfeito. Perfeito. Aquelas nuances, estratégias, né? Vão Perfeito. mudando a cada estudo, né? Cada Exatamente. banca vai É, adquirindo experiência como concurseiro também. exatamente. Mas aí Aí, você tirou o foco de lá e continuou com o foco lá e foi fazendo concurso em outro canto, no como é? último ano de faculdade, além de tudo isso que eu mencionei a vocês, eu me inscrevi num cursinho preparatório, porque a faculdade ela te dá o geral, né? O geralzão, o aprofundamento, você não tem tempo de ver na faculdade, infelizmente. E aí eu fiz um cursinho preparatório, me ajudou muito, me deu uma base, somei ao que eu tinha, porque, por exemplo, durante a faculdade, houve uma falta, alguns iam embora, outros iam reclamar na coordenação, eu ia à biblioteca. Eu sabia o que eu queria, desde assim, eu sabia o que eu queria dentro da faculdade, quando eu comecei a conhecer as carreiras jurídicas que o direito poderia me fornecer em perspectiva, né? E aí, como houve essa frustração no Rio, eu acabei fazendo concurso para outras unidades da federação, até que fui aprovado aqui. Não vou dizer a você que foi só o cargo em si, eu me apaixonei pela cidade, me apaixonei pelo Estado. Foi um somatório de questões, né? De fatores. E aí a gente passou aí por todas aquelas etapas. Eu fui da primeira nomeação do concurso, fizemos uma CADEPOL com Foi o 4 primeiro meses, concurso aqui, depois de muitos anos. depois de 88. Foi em Depois que de ano? 2003. 2003? 2003. Foi logo depois do concurso do Rio de Janeiro, né? Que foi 2002. Foi em seguida. Em 2002 foi um ano assim de muitos concursos. Como sempre, a gente mais reprova do que aprova, né? E aí a gente tem uma história assim muito institucional daqui, porque a gente passou, a gente gostou do cargo, era uma época de muita precarização, a gente se dedicou à causa, formamos uma associação, reivindicamos, exercemos à época o nosso direito de greve, hoje não pode mais, né? Melhoramos muito, né? Temos muito que melhorar, mas melhoramos muito graças à batalha de alguns que resolveram vestir a camisa, brigar com, no bom sentido, com várias autoridades, com órgãos e poderes constituídos, mas estamos aqui porque acho que a boa briga, a briga com respeito, a briga na fundamentação jurídica, ela é sempre bem-vinda e ela serve de exemplo também, né? Eu acho que enquanto movimento associativo, a época em que eu fui presidente da associação, a gente mudou muita coisa aqui, sabe? Mudou muita coisa. Esse é um pouco da minha história, Gustavo, Tatiana, Mas o senhor né? chegou nesse período a advogar, não? Não cheguei. Quando eu fiz a prova, eu passei para a segunda fase. E a segunda fase no Rio de Janeiro, porque a época que eu fiz não havia unificação. Uhum. Era cada seccional fazendo a sua. E essa época era uma época muito engraçada porque os colegas faziam um mapeamento. Existiam estados que tinham provas mais difíceis do que outros. É. E assim como a gente procura a banca tal, eu vou para cá, que é mais fácil, eu vou para cá. E era engraçado isso. E eu passei para a segunda fase, fiz no próprio Rio de Janeiro, mas a segunda fase
para a OAB, ela coincidiu com a segunda fase de algum concurso, eu estava como técnico também, eu não me lembro qual. Era bem diferente aquela época. Era bem diferente, bem diferente. Aí eu não Eu, cheguei eu não sei se efetivamente sou a advogar, contemporâneo, não. me formei em 2001, vivi essa realidade de OAB, cada estado era um estado diferente, era uma prova diferente, era uma realidade bem diferente, né? Acho que eu peguei, já tinha unificação, que era a CESP, eu acho que na época, mas alguns Foi, estados Sesc, ainda, acho que São Paulo, acho que foi o último, tiveram alguns estados também que não unificou logo, aí depois Eu acho fantástica a unificaram. unificação. Acho que É, eu também funciona, achei que. uma engrenagem que funciona bem melhor, né? Porque É, você, cada um faz a sua, exato. né? Ficou muito. Então você cresceu, viveu no Rio de Janeiro com essa realidade de violência, que muitos iriam correr da polícia, né? Tem Exatamente. que ter a veia policial Tem que mesmo, ter o a ver sangue policial. nos olhos, como a gente chama aqui no Nordeste. Policial. E você resolveu eh, seguir a carreira policial. Só fez concurso para polícia, então, nessa época. Não, fiz alguns concursos, fiz um concurso para magistratura, porque na verdade, assim, é outro detalhe que eu acabei esquecendo de falar. O meu pai é carioca e minha mãe é nordestina. Minha mãe é sergipana. Então eu sempre tive, principalmente dos 14 aos 18, quando minha avó materna voltou para Sergipe, todo janeiro eu ia para lá. E voltava sempre chorando, querendo ficar, né? E alguma coisa me dizia, eu juro para vocês, alguma coisa me dizia internamente, né? Para quem gosta de ouvir essas coisas, né? Alguma coisa me dizia que eu iria morar no Nordeste, impressionante. E aí, em 2008, até quando mais ou menos a gente fez concurso, a gente ganhava muito mal aqui, a gente tinha, enquanto muito novo, muito medo do futuro, né? Porque a gente gostava do que fazia. Chegamos a um momento de não enxergarmos muitas perspectivas positivas aqui, vários estados pagando melhor, reestruturando a polícia, tudo, e aqui parado no tempo, né? Foi quando, em 2008, eu fiz uma prova para juiz em Sergipe e acabei ficando na fase de sentença. E acabei reprovando na sentença criminal, você acredita? Ah, Aí Passei na sentença civil, fiquei na criminal, não era para ser, né? porque você não entrou era. aqui, você entrou aqui numa realidade de uma polícia há 20 anos, 20, 21, Eu vou fazer 20 anos, Gustavo, em abril do próximo ano, então, 2024. quase 20 anos. 20 anos. Era uma polícia, e hoje é uma polícia completamente diferente. Como é que você avalia? Quais são os desafios, as coisas que vocês enfrentaram de lá para cá? Assim, as principais coisas, as principais mudanças que a gente tem na polícia da Paraíba aqui, que aqui. A gente, à época, nada contra o policial AOB, o servidor AOB, o delegado AOB, mas a gente pegou um pouquinho de resistência até interna, institucional, no sentido de que vão tomar o nosso espaço, vai gerar uma perda de gratificação, e quando, na verdade, a gente entrou para somar. E com a nossa entrada, a gente conseguiu contribuir para um avanço qualitativo significativo do trabalho, em que, à época, para vocês terem uma ideia, delegado plantonista, em quase mais nenhuma unidade da federação, conduzia investigação criminal, só que você trabalhava à noite, final de semana e feriado. Como que eu vou intimar alguém? Porque um dos maiores dilemas nossos é, é aplicar a lei, mas tendo que respeitar os direitos humanos. Isso num cenário de mediatização, né, de populismo legislativo, né? Hoje a gente tem, até ontem mais ou menos, estava dando uma repaginada no material que eu tenho, 131 emendas e mais de 14.700 leis ordinárias. Então, além de toda essa problemática, você tem que ter pelo menos uma meia horinha por dia para você se atualizar, porque a gente lidar com um bem jurídico depois da vida mais significativo do ser humano, que é a liberdade de locomoção, né? Então, se a gente não tiver bom senso para dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, é melhor a gente repensar o nosso cargo, o nosso local, enquanto profissional, né? Enquanto profissional. E aí, então, era um momento assim de muita precarização salarial, de muita precarização de infraestrutura, tecnologia praticamente zero, viatura você empurrando, faltava combustível, uma resistência de alguns colegas que entraram sem concurso e permaneceram algum tempo dentro da instituição, né? Resistências assim, como eu estava dizendo, de você como plantonista, como é que você vai conduzir uma investigação? O plantonista tem que ficar com um procedimento emergencial, né? Você ter delegacias distritais pegando causas que deveriam ser das especializadas, porque você consegue nas especializadas desenvolver um trabalho mais de longo prazo e com mais qualidade, inclusive probatória, né? Técnica. Muitas dificuldades salariais, era o pior salário do Brasil. Mas você entra empolgado, você entra com motivação, você quer trazer uma nova mentalidade, uma nova ideia, mudar o paradigma, né? Gerar uma nova visão da sociedade em relação ao seu trabalho, né? Tudo isso. Você falou num ponto aqui, eu estou explorando aqui um pouco você, Pode ficar à vontade. também, né? É isso. Você falou uma coisa que é muito interessante, é tu vida de um policial, de um delegado, de um veterano, que é direitos humanos. Humanos. É. Como é a tua visão hoje dos direitos humanos?
a evolução dos direitos humanos, porque direitos humanos sempre foi uma coisa que a advocacia criminal batia muito com a polícia, falando da antiga polícia, daquela polícia que, não toda, mas assim, a gente sabe que tinha elementos que, de fato, não respeitavam os direitos Uhum. humanos. E hoje em dia, essa evolução, como é que tu vê isso aí? Bandido bom é bandido morto mesmo? Essa é uma frase célebre que É, a gente tem que ter realmente muita muito reflexão sobre ela, cuidado, porque ela né? tem que dizer muito cuidado, ela tem que É. dizer, ela diz muita coisa, né? E aí, infelizmente, a gente vive uma época que ela é muito usada ainda, né? Muito E usada. ganhou muita força nos É, últimos anos com o momento político brasileiro, com todas essas coisas, Exato. né? é. Então, Gustavo, a pergunta é excelente. Eu acho assim que sobre essa expressão não tem o que transigir, nem o que muito dialogar, é cumprir. Até porque a exigência de respeito aos direitos humanos, o surgimento dos direitos humanos é anterior, inclusive, ao meu cargo. Né? Antes de se falar no cargo de delegado, a gente já se falava na preservação de direitos humanos. E eu acho que é algo que precisa estar cada vez mais bem inserido, disseminado e trabalhado com mais qualidade dentro das academias. Né? Não adianta você trabalhar incentivo à operação, incentivo a fazer isso e aquilo, prender, a gente não, com todo respeito, mas a nossa cultura não pode ser uma cultura de valesca popozuda, de tiro, porrada e bomba. Né? Nós temos que ter um trabalho cada vez mais técnico e consciente de que o nosso trabalho não é acusar, não é defender, é preservar direitos humanos através da busca pela verdade. Se ao final de uma investigação a verdade conseguir trazer mais elementos para a acusação, ela está fortalecida. Mais elementos para a defesa, ela está fortalecida. Agora, o que a gente não pode é querer o delegado acusar, o Ministério Público investigar, o juiz querer fazer tudo e a defesa em frangalhos. Então, é uma situação que todo mundo tem que ir, porque só quem perde com isso é o sistema de justiça, é a sociedade, e quem ganha é o crime organizado. É verdade. É o crime organizado. Então, eu acho que é uma plataforma importante de discurso, de aprimoramento constante, que cada um tem que levar, porque eu costumo dizer para os alunos: olha, concurso na área da segurança pública está cada vez mais difícil de entrar e cada vez mais fácil de se perder o cargo. Porque todo mundo lhe controla, de uma corregedoria, de uma ouvidoria, de um celular, que é uma máquina nas mãos de uma pessoa, tanto para o bem como para o mal. Né? Ela já foi capaz de materializar inúmeros abusos policiais, judiciais, ministeriais, defensivos, e a gente tem que ter cuidado. Nós somos integrantes da justiça, nós somos públicos. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, como a gente combate. Às vezes, no calor da emoção, na pressão atmosférica, né? Na natureza, na gravidade do problema, no envolvimento emocional que você passa a ter com o caso, porque ninguém é 100% frio, às vezes você acaba dando uma escorregada. Não isso no sentido de agredir alguém fisicamente, de matar, não é isso, mas a linha é muito tênue, às vezes, entre a legalidade e o abuso. Acho que acerta a Lei 13.869, que é a nova Lei de Abuso e Autoridade, em exigir um dolo específico para caracterizar o crime de abuso, porque às vezes não é a simples perda de um prazo, né? O simples esquecimento de entrar em contato, por exemplo, às vezes porque como é que você, enquanto defensor da ordem jurídica, porque era muito, eu acho assim, que antes de 88, o meu cargo não era um cargo privativo de bacharel em direito e não era um cargo que só poderia ser ocupado via concurso público. Depois, vocês são provas disso também. Quando é que, antes de 88, você tinha algum livro de repercussão na área constitucional, penal e processual, escrito por um delegado? Eu não estou dizendo que antes de 88 nós não tínhamos excelentes profissionais, não é isso. Mas depois de 88 você moraliza, você aperfeiçoa, você dá mais eficiência, você exige que seja formado em direito, você exige que seja aprovado em concurso público. Quem ganha com isso? Imagina como era antigamente nos interiores desse Brasilzão, a polícia sendo usada como massa de manobra, né, de uma pequena prefeitura, de alguém, de alguma autoridade local que queria impor a sua manutenção no poder, no cargo, né? A gente vê isso aí em série A, de momentos Exato. históricos, a gente vê, infelizmente, a polícia sendo Massa de É. massa de manobra, né? manobra. Na própria ditadura, a polícia foi muito utilizada para isso, né? Para A gente repressão, sai né? de uma polícia verticalizada para uma polícia horizontalizada. Quer queira, quer não, hoje nós somos uma polícia mais próxima do cidadão. Então, o que a gente sempre defende, existem unidades policiais que o nosso trabalho é elevado à quinta potência em prol do cidadão. Delegacia de repressão a crimes tributários, delegacia de proteção aos direitos do consumidor, delegacia de proteção à repressão a crimes cibernéticos, delegacia de proteção à mulher. Não estou tirando a especialidade e a importância de um homicídio, de um combate a drogas, mas existem delegacias e delegacias. Exato. Né? E como disse
o ex-decano Celso de Mello, o delegado é o primeiro garantidor dos direitos humanos. Então, eu, enquanto delegado, nós, enquanto categoria, nós não somos, via de regra, a primeira autoridade jurídica a estarmos no local do crime. Mas nós somos a primeira autoridade jurídica a termos contato com o suposto fato típico, ilícito e culpável. Porque esse filtro axiológico que é feito, vou prender ou vou permitir que ele permaneça em liberdade? É seu, amigo. Então eu preciso estar com muito bom senso, às vezes, às 3 horas da manhã. Né? Com muita lei na cabeça, às 3 horas da manhã. Porque às 3 horas da manhã estamos cansados. Eu, a minha equipe, o advogado, né? O promotor, o juiz que está de plantão, né? As pessoas que estão ali. Outro grande problema que a gente tem é em relação à questão da prova testemunhal. Né, como diz Torinho, a gente vive uma era de grave crise da prova testemunhal no Brasil. A Lei 9.807, que é a Lei de Proteção à Testemunha, não serve para nada, vira retórica, porque uma testemunha bem protegida ganha todo mundo. Exato. Ganha todo mundo, sabe? Mas eu acho que é por aí, sabe? No caso, já estou com mais de 20 anos de advocacia, 22 anos. Eu nunca vi um caso dessa lei da Lei de Proteção à Testemunha, de fato, na Paraíba, ser utilizada com efetividade. Nunca vi. Não me recordo também. Eu também não me recordo. Não me recordo. Nenhum caso, assim. Então, assim, eu acho que é algo que a gente não transige, não tem que discutir, tem que cumprir. É verdade. Né? E é certo o STJ, quando lá atrás passou a exigir que o primeiro policial que tenha contato com a ocorrência tem que passar a dizer minimamente os direitos que o preso tem. Sabe? Isso é o mínimo. Porque eu não estou no local do fato. O que aconteceu? A partir do momento, como manda o CPP, que eu assine o termo de recebimento de preso, do preso, ele passa a estar sob a minha guarda, sob a minha proteção. Né? E você pode estar ali com ódio da situação, com raiva, triste, mas enquanto pessoa, enquanto ser humano, você tem que respeitá-lo. E a gente tem que afastar, né, doutora Tatiana, a imagem do doutor Lameirão, de que direitos humanos é direito de bandido. Direitos humanos é direito de todos nós. Se você defende os direitos humanos de um, você está defendendo indiretamente o direito de todo mundo. Concordo. Com certeza. É só questão de falta de conhecimento também da própria população. A OAB agora até lançou também uma cartilha para falar sobre direitos humanos, até sou uma das que colaborou, né, junto com a Comissão de Direitos Humanos, justamente para mostrar que ele não só abrange o direito à saúde, é o direito Na comissão mesmo, uma vez eu conversando com uma pessoa que estava questionando isso, né, eu disse, olha, eu sou mais chamada às vezes para resolver algum conflito dentro do hospital do que na própria penitenciária, que às vezes é um direito à saúde de alguém que está sendo, então nós vamos lá para ver o que está acontecendo. Então, eu acho que é isso, é mais um pouco de falta de conhecimento, né, sobre os direitos humanos. Porque o que às vezes a imprensa coloca, o que algumas pessoas colocam, aí fica dando uma ideia contrária do que realmente é os direitos humanos, né? Eu acho que acabou virando um chavão midiático. Exato. Porque às vezes você vê profissionais da área jurídica falando isso. Mas ainda que muito reduzido, mas todo mundo vê na faculdade de Direito, no curso de Direito, nas aulas de constitucional, as dimensões dos direitos humanos, as gerações dos direitos humanos. Então, um pouquinho de noção, você sabe que direito humano não é direito de proteger bandido. Direito humano é uma expressão que vai muito além disso. Muito além, né? E assim, enquanto a pessoa não é definitivamente condenada, porque bandido é uma figura de linguagem inadequada, que hoje pode até gerar dano moral. Né? Então a gente tem que ter muita propriedade na hora que a gente vai colocar as nossas expressões. E aí eu digo, não sei se vocês concordam comigo, mas no geral, nas nossas faculdades, a gente não é ensinado a ter contato com a mídia. E às vezes o delegado sai de um curso de formação, o advogado passa na prova da OAB, pega a carteira, o primeiro caso dele é um caso de extrema repercussão, 15 microfones, às vezes, você pensando em muita coisa, e você às vezes é taxado como um mau profissional, falador de besteira, tendo uma carreira extremamente promissora, ou um delegado, um promotor, um juiz que tem serviços prestados à população de extrema qualidade, foi pego ali pelo calor, pelo estresse, né? É muito difícil isso, é muito difícil. Infelizmente, a gente vê isso aí acontecer, né? As pessoas serem julgadas por uma falha, uma fala, esquece a vida de toda a dedicação da pessoa, né? Exatamente. Uma falha, um momento, às vezes você tem um problema pessoal, você tem uma situação que você se estressa. O momento mesmo, né? A pressão. É demais. E aproveitando essa questão da mídia, né? O senhor tem algum caso para contar? Assim, eu digo um caso emblemático, ou então um caso de dificuldade. A gente sabe também que a polícia, como o senhor mesmo disse, ao longo desses anos ela vem, né? Vem melhorando bastante, mas eu queria saber também se o senhor tem algum caso, assim, para contar aqui. Temos. Assim, eu acho que hoje tem a questão do efetivo, né? Mas o governador fez um concurso que ainda está em andamento. Tivemos agora o acréscimo de mais de 400 policiais, trabalho muito integrado do secretário de Segurança, delegado-geral, o governo do Estado, a Associação dos Delegados, fizemos um mapeamento, tudo isso. A gente agradece porque vai dar
um auxílio razoável em relação ao nosso trabalho, né? E acho que o grande gargalo hoje nosso está em constante mudança e aprimoramento tecnológico. Sem tecnologia hoje ninguém vai a lugar nenhum. Nosso delegado-geral tem feito um trabalho hercúleo no sentido de cada vez mais melhorar a intranet, o sistema de tecnologia. Nós inauguramos 3 centros de monitoramento e controle, centros integrados de comando e controle, Patos, Campina e agora o de João Pessoa, que fica ali em Mangabeira, um pouco depois da Secretaria de Segurança, coisa de primeiro mundo, estados, né, mais populosos, estados economicamente mais fortes que o nosso aqui, não tem um centro daquele. Coisa assim de cinema. Então é um trabalho, é um componente a mais para nos fornecer qualidade em relação ao nosso trabalho e dar isso como retorno à população, né? Fantástico. Não é de uma hora para outra, um software, um aprimoramento tecnológico é muito caro, as polícias não têm autonomia financeira, né? Mas a gente tem visto nessa gestão um retorno bem positivo em relação a isso, né? Porque você tem como saber onde está uma viatura, a gente tem hoje um sistema de rádio que só o estado de Santa Catarina tem outro igual. Nosso rádio é o melhor do Brasil, né? É fantástico o nosso sistema de rádio, daqui para o Sertão, daqui para Uiraúna. Fantástico nosso sistema de rádio. Estados estão vindo aqui querendo saber como é que se implantou esse sistema, quem forneceu, quanto foi o valor. Fantástico o sistema que nós temos, integra todo o sistema de justiça criminal. E casos emblemáticos, veja, nós tivemos eu não me recordo com exatidão o ano, mas foram estupros sequenciais ali, Jardim Luna, Brisa Mar, de um cidadão que tinha cabelo colorado, olhos verdes e uma tatuagem sobreposta no ombro direito. Se eu não estou enganado, era no ombro direito. E vocês sabem, junto comigo, que na área dos crimes contra a dignidade, as palavras da vítima têm um peso muito grande, né? Exato. E a gente não tinha uma condição tecnológica de fazer com qualidade um exame de confrontação genética. Então, era basicamente os vestígios, o retrato falado e o reconhecimento das vítimas em relação a esse suposto estuprador. E as 2 vítimas dos 2 estupros iniciais reconheceram numa sala de reconhecimento, seguindo toda a exigência lá do 226, do CPP. Isso hoje é alvo de muita discussão, né, de muita anulação por parte do STJ. A polícia tem feito, em alguns casos no Brasil todo, infelizmente, feito esse sistema, esse meio de provas de reconhecimento de pessoas de maneira atípica, né, com violação às regras do CPP. E fizemos tudo bem direitinho, respeitamos a formalidade estabelecida no CPP e as vítimas foram categóricas em reconhecê-lo como sendo estuprador, né? Tínhamos pedido a preventiva, só cumprimos a preventiva. Quando ele foi preso, recebendo ali na própria delegacia, na terceira delegacia distrital ali da Epitácio Pessoa, que hoje é um posto da Rotan, da Polícia Militar, né? Que é circularzinho. Circularzinho ali, né? Ele foi preso, a gente apresentou mandado, a mãe e os pais começaram a chorar, os pais eram professores da UFPB, eu morava ali próximo ao espaço cultural à época e eu via esse rapaz correr ao redor do espaço cultural. E desde então, a mãe desesperada, o pai não é, o menino chorando, pelo amor de Deus, não sou eu, e as vítimas ali categóricas, confirmando, a imprensa, né, dando graças a Deus que a polícia encontrou, que ele foi preso, etc e tal. E a mãe, a partir de então, ela ficava o dia todo na delegacia. Naquela época, as distritais ainda funcionavam full time, né? 24 horas. Ela só ia para casa para tomar banho, trazer lanche, né? Os delegados se revezavam, titular, plantonista, né? Permitiam, vez por outra, o contato dela com ele, ela dizendo que não é, que não é, que não é, que não é. E os estupros tinham estancados, parados, cessados, né? Quando foi mais ou menos entre 15 a 30 dias depois da prisão dele, a gente crente que esse caso estaria devidamente resolvido, e aí era com o Judiciário, Defesa e Ministério Público, ocorre um outro estupro, no mesmo bairro, com as mesmas características. E ele preso. E esse menino preso, né? E entramos em contato, ela foi submetida aos exames periciais necessários, e depois dos exames, no dia seguinte, nós a levamos para a delegacia. Em momento algum, ela teve contato com ele antes, a gente tentou preservar. E na nossa cabeça, a gente pensou, caramba, ou ele tinha mais alguém, ou teve algum erro aqui. E aí, quando nós a levamos para a delegacia, colocamos na mesma sala de reconhecimento, com pessoas com características semelhantes a dele, ela olhou para ele, demorou assim uns 2, 3 minutos,
chorava, assim, não de soluçar, mas de você ver as lágrimas, Vivendo, como se exatamente, estivesse vivendo como se aquela, vivesse né, vivendo aquela situação e aquela disse, situação. doutor, doutores, né, porque estávamos eu, a equipe titular, todos os plantões mobilizados, né, o caso nos chamou, repercutiu muito para a gente também. Ela, com lágrima descendo, disse, doutores, é muito parecido, mas não é ele. Nossa. E nisso, a mãe do lado de fora, Uhum. né, em dado momento, as informações correm, e ela Vazam. começou a gritar. Gritar, gritar, gritar. Eu confesso que eu não me lembro o advogado deles à época. Mas no dia seguinte, se eu não me engano, 2 dias depois, impetraram um habeas corpus, a prisão foi relaxada e ele foi colocado em liberdade. A pressão das 2 outras famílias sobre o nosso trabalho foi muito grande, muito grande. A mídia começou a questionar também o porquê da soltura, se não foi rápido demais, a gente dizendo que a gente não tem controle sobre o judiciário, não tem controle sobre o trabalho da defesa, é um Exato. trabalho integrado, mas em dado momento é cada um no seu quadrado, Cada um. não é? E ela relatou que era muito parecido, inclusive também fez o retrato falado. É difícil ter alguém muito parecido, também estuprador, né? Ele não tinha o que dizer, o rapaz, ele só negava a todo momento, que nem morava perto, mas nem frequentava Jardim Luna, Brisa Mar ali, né? E nesse não tinha como ser ele, né? Ele estava. Não tinha como ser Certo. ele, exatamente. E a gente, inclusive, usou muito esse argumento, né? Acreditando no bom senso, acreditando no respeito aos direitos humanos, inclusive, né? De não fazer trabalho de prisão por averiguação, porque a gente sabe que é incondicional, e lesivo aos direitos humanos. Foi quando a gente começou a se dedicar mais ainda pelo caso, mais ainda pelo caso, mais ainda pelo caso, e conseguimos encontrar no bairro São José uma pessoa com as mesmas características, do nada, andando de bicicleta. Não sei como essa notícia chegou na delegacia. Havia um mandado de prisão também em aberto contra esse cidadão. A gente tinha o vulgo dele, mas eu também, como faz um bom tempo, eu não me recordo. E aí, não era nesse dia a minha equipe que estava de plantão, mas após a prisão, né, entraram em contato conosco, fomos para a delegacia, isso era por volta de 8h30, 9 horas da noite. No dia seguinte, a imprensa já estava toda na porta da delegacia, a gente fechou até a porta da delegacia, entramos com o pai e a mãe de cada vítima e as vítimas, e os pais do menino que tinha sido preso, depois estava solto, estavam lá do lado de fora, também não entraram, e logo em seguida também entraram com ação em face do Estado, buscando reparação por danos, né, morais e materiais. Foi uma cena assim de muita dificuldade emocional, até para mim mesmo, porque ao longo da carreira a gente vai ficando um pouquinho mais forte psicologicamente, Exato. mas foi muito difícil porque você vê 3 mulheres relatando cenas de horror É verdade. daquela, de você se envolver sem a sua vontade, e aí foi quando as outras 2 se abraçaram, não, as 3 se abraçaram, depois as outras 2 se abraçaram de maneira individualizada, pedindo perdão. A mãe do rapaz, ao pai do rapaz, saíram de lá. Os pais, assim, já estavam. Mas conseguiam entender o desespero daquelas mulheres também, né? E eles próprios, os pais, viram que o rapaz era muito parecido, mas muito parecido. Eu nunca vi aquele negócio. Olhos verdes, cabelo alourado e uma tatuagem circular sobreposta no mesmo ombro direito. Tinha uma, apagou e botou outra em cima. Impressionante. E aí, concluímos o caso, né? E a gente pensando que ia parar por aí. Concluímos o caso, os estupros, graças a Deus, né, se encerraram, mas num final de plantão meu, né, eu já tinha finalizado o plantão, era mais ou menos umas 8h05, meu escrivão estava na delegacia fazendo os últimos despachos, e um agente nosso, um investigador nosso, levando os presos para a delegacia. Eu não sei se foi o sono, foi algum vacilo, algum esquecimento, a minha equipe era uma equipe de muita confiança minha, de muita qualidade, inclusive. Eu estava chegando em casa, tomei banho, né? Tava tomando café para ir dar uma descansada. E quando eu ia pegar, literalmente, quando eu fui pegar o copo de café, de chocolate quente, o meu escrivão me liga dizendo: Doutor Cláudio, corra aqui que o estuprador fugiu. Aí eu, Tiago, e ele desligou. Eu falei: Minha Nossa Senhora, não diga isso não. Eu morava muito perto da delegacia. Peguei meu carro, peguei minha arma, peguei a minha roupa, corri para a delegacia. Quando eu cheguei na porta da delegacia, a delegacia estava um monte de gente na frente olhando, né? E sem ninguém dentro. Eu falei: Minha Nossa Senhora, aconteceu um problema grave aqui. Ele realmente fugiu. E como ele fugiu, eu não sei. Esse meu escrivão hoje, ele é delegado aqui comigo. Aprovado agora no último concurso.
rapaz da uma qualidade possível. Ele correu atrás dele, me contou, doutor, ele corria muito, acho que era fuga pela liberdade, É. correu muito, a gente não conseguiu pegar, mas alguma coisa me diz que ele está aqui pelo bairro São José. E aí nós entramos em contato com a Polícia Militar, com todas as equipes, com a Delegacia Geral, recebemos todo o apoio do mundo. O agente voltou, se ajoelhou, chorou, uma coisa assim dantesca, né? Pediu desculpas e disse que não sabia como aquilo tinha acontecido, não sei se era sono, cansaço, né? A junção. E vamos somar esforços aqui para encontrar essa pessoa. E a gente desesperado, porque a família já estava sabendo, a imprensa sabendo, todo mundo cobrando, né? E nós entramos em contato, aí todo mundo procurando ele ali ao redor da delegacia, próximo na Pedro Gondim, bairros de estados, peticionários, tudo ali, né? E descendo ali na bairro dos Ipês, até que a gente conseguiu descobrir que a namorada dele trabalhava como prestadora de serviço da Assembleia Legislativa. Corremos para lá. E ao corrermos para lá, quando chegamos na Assembleia, ela não tinha ido trabalhar aquele dia. Aí a gente juntou uma coisa com a outra. Então ela está com ele. Me deu o endereço dela, aí o pessoal da Assembleia me deu e a gente estava se deslocando para lá. Era em Bahia. No meio do caminho, um outro agente me liga, doutor, encontramos. Eu falei, graças a Deus, André, onde é que ele estava? Ele estava escondido na caixa d'água de uma casa, na rua de trás, ou próximo ali à Justiça Federal. Uma senhora acordou cedo para regar as plantas e começou a escutar: por favor, me tirem daqui, eu estou sem respirar, me tirem daqui, eu estou sem respirar. Ele se escondeu. Tá. E acho que quando ele fechou, era fundo, ele não conseguiu subir para abrir e estava perdendo a respiração. E ela começou a gritar: o que é isso? Por favor, me ajude. Ligou para a polícia foi até lá, o encontrou, levou para a delegacia, e a gente de imediato levou para o judiciário e encaminharam para algum presídio da capital. E não fugiu mais. Não fugiu. Esse Temos foi- outros, assim, agora foi um caso que marcou muito pelo enredo em si É. da situação, Não, eu acho né? fantástico você trazer de plano um caso em que, de certa forma, houve uma falha das pessoas, né? Ninguém é Um perfeito, reconhecimento com errado, certeza. né? Errado. E que mostra como a polícia também está aberta a falhas e que é um caso que ele marcou falha seguida de falha Positivamente, negativamente, negativamente. Eu acho é, fantástico a sua. é. Eu já lhe parabenizo pela humildade e pela Não, de forma nenhuma. De é, forma nenhuma. Isso é aí- aprendizado para a gente, É isso, quer né? dizer, isso ficou um aprendizado, né? Fica o aprendizado, Fica fica um o aprendizado, né? Assim, a polícia é testada a todo momento. E ela com não é certeza. feita de robôs, ela é feita de seres humanos que estão a cada dia diferentemente do dia anterior, né? É verdade. E um assunto bem polêmico agora, Vamos lá. Sem fugir do sempre debate, né? sem fugir do debate e nem sem Aham. aliviar a pressão, que eu já entrar Com dando certeza. pressão, né? Sobre cadeia de custódia, né? Você podia falar um pouco como é que está sendo ocorrendo aqui na Paraíba, como é que está sendo aplicada a investigação e qual a tua opinião sobre isso e tal, como é que Rapaz, Tiririca dizia que pior não fica, né? Mas se a gente tiver um legislador com uma qualidade ruim, fica. Fica porque você tem um PLS, que é um projeto de lei do Senado 15609, que é o anteprojeto do novo CPP, aprovado no Senado em 2009, mas desde 2009 engavetado na Câmara, todo ano dizem que vai sair mais um ano sem sair. É isso aí. Hoje vocês são testemunhas disso, o nosso CPP é uma colcha de retalhos. Verdade. Tem redação de 1941 É. e tem redação de 23. Tem redações equivocadas para os dias de hoje, porque o Brasil hoje é um Brasil muito mais urbano. Naquela época o Brasil era um Brasil agrário, né? Agrário. A Constituição da época era uma carta. Getúlio Vargas, Estado Novo, Constituição Polaca, sistema inquisitivo, né? Hoje é outro sistema, né? Acusatório, não um puro, mas é um acusatório, né? Naquela época nós não tínhamos quase ninguém preso no Brasil. Hoje a gente bate recorde de prisão. Somos a terceira maior população Tá certo. carcerária do mundo, né? Então, assim, naquela época você não tinha praticamente crime organizado. Hoje você tem. É só o que mais tem, né? Em Portugal a gente já chama de crime institucionalizado, porque a gente não sabe se é o crime organizado que está dentro do Estado ou é o Estado que está dentro do crime organizado. A gente vai se debruçar o estudo do crime organizado e todos os autores são unânimes. Não há crime organizado sem a participação direta ou indireta de alguém do Estado. Né? E, assim, para muitos não há crime organizado sem a participação de alguém do Estado. Aí, como diz um professor de São Paulo, Guaraci Mingardi, um sociólogo, né? Ele diz, essa história de que o crime organizado é um Estado paralelo é um equívoco. Porque a gente aprende na física que paralela nunca se encontra. Então é um relacionamento cruzado, né? Você tem alguém do poder público dentro do Estado, né? Dentro do crime organizado, perdão, fraudando um concurso, fraudando uma licitação, né? E isso é muito complicado, né?
E aí é um código assim que tem muitos avanços, mas está cada vez ficando para trás. Hoje, por exemplo, imagina como é que fica o acesso à justiça de alguém que vocês estejam defendendo que precisa comprovar que não tem responsabilidade, mas só tem o print de uma tela para fazer a prova do seu direito e print na prova documental. Não é prova Aí documental. você vai fazer uma nota tabelionária. R$ 400, R$ 300. Como é que fica o acesso à 700. justiça? Hoje você tem alguns aplicativos que tornam isso, Exato, né, fica mais mais. barato. Mas e quando até pouco tempo atrás que você não tinha É. isso? Isso é um absurdo. Você não tem uma regulamentação de prova digital, né? Exato. Hoje, do catador de lata de alumínio até senador da República está sendo vítima, né, de crime cibernético. É algo muito complicado isso, né? O Brasil, a Convenção de Budapeste aí, como é que a gente vai efetivar no Brasil uma convenção dessa? A gente pega o Código Penal, tem lá, invasão de dispositivo informático, 54, acabou. E o que mais? Né? Então, assim, eu acho que nesse ponto o pacote anticrime acerta. Eu sou avesso a essa ideia de pacote anticrime porque vai ser o quê? A favor do crime, né? Então, eu acho que o pacote anticrime, nesse ponto, ele acertou. O 58A, o 58F, cadeia de custódia. Agora, isso começou lá atrás com um livro do hoje advogado criminalista, profissional que vocês devem conviver muito, um cara extremamente qualificado, que é o doutor Geraldo Prado. Sim. Geraldo Prado criou um livro, uma monografia famosíssima de A Cadeia de Custódia da Prova. E você vê, a cadeia de custódia da prova passou a ser uma realidade legislativa agora, 2019, 2020, né, com o pacote anticrime. Exato. Eu acho fantástico, e não é nem querer achar fantástico, é a minha opinião, eu acho fantástico, mas é de suma importância, porque a fase de coleta de elementos na investigação e a fase de coleta de provas no processo, ela é tudo. Sem isso a gente não tem nada. Sem isso a gente vai ter um cenário positivo para a defesa, mas às vezes você tem alguém que queria ser absolvido, literalmente com o exame do mérito. Não, e não tem suficiência probatória, eu não vou examinar o mérito, não tenho como, mas eu vou te absolver. Mas eu queria que ficasse comprovado aqui cabalmente que eu não fiz Que aquilo. não fez. E aqui no nosso país, a Paraíba foi um dos primeiros estados a criar a sua própria central de custódia. E eu digo assim, digo isso com experiência prática, que quando a gente começou a trabalhar aqui, era gente virando cadáver, recolhendo projétil para brincar, pisando na poça de sangue, né, pegando a carteira dele, entrando no cenário, né, daquele ambiente criminoso, né, contaminando completamente. E você, enquanto investigador, você precisa vivenciar o que aquele cenário fala para você. Porque ele fala para você, muito mais para o perito, né? Exato. Mas é um trabalho ali partilhado, a defesa se interessa pela perícia, né? A perícia é importante para todo mundo, fundamental para todo mundo. Então eu acho que não é que a gente só teve a ganhar, eu acho que é fundamental, o processo penal teve a ganhar. Porque se você vai a um local e você encontra cadáver, fio de cabelo com raiz, arma de fogo, projétil, impressão digital, você não pode arregimentar aquilo, botar tudo no mesmo saco, na mesma caixa, né? Armazenar de uma maneira igual e levar e deixar lá apodrecendo. Não, aguarda o encontro, o isolamento, aguarda o transporte, o armazenamento da droga diferente, do cadáver, do fio de cabelo com raiz, da arma de fogo, do projétil, da impressão digital. Então, eu acho que isso aí é o mínimo. Aqui na Paraíba tem funcionado bem? Como é que Tem. Graças a Deus tem funcionado bem, né? Eu acho que até mesmo antes do pacote anticrime, acho que eu estava num podcast com Suziara e ela explicou que a Grande Paraíba amigo já e vinha profissional. fazendo essa cadeia de custódia, mesmo antes do pacote, já tinha essa questão de guardar Esse dos cuidado, lacres, né? esse cuidado. A Paraíba já estava meio que à Na frente. vanguarda disso, né? Exato. E acho que ganha todo mundo. Nós temos peritos muito capacitados, né? Doutora Suziara, doutora Amanda, doutora Gabriela Nóbrega. Exato. Então, são trabalhos que repercutem positivamente para todo o Brasil, né? Hoje você tem uma cadeia de custódia oficializada, relevantíssima e importante para todo mundo, né? No Brasil, a defesa ela não tem poder de requisição de perícia, né? Ou ela conta com a colaboração do delegado, quando ele preside, do promotor, Exato. quando dentro de um PIC, ou fica sem a perícia, ou a parte vai ter que despender para contratar assistente técnico. Exato. Quanto é isso? pequeno movimento Né? hoje da força da investigação defensiva, mas a gente está engatinhando ainda com isso, né? Mas, doutor Gustavo, só vai assim. É. Se não houver um corporativismo sadio, conversar com os deputados e senadores que vistam a camisa, Que é né? extremamente salutar, né? Todo mundo poder isso, né? Exato. Para vocês terem uma ideia, a gente agora, há 35 anos de Constituição, que conseguimos aprovar a nossa lei orgânica geral das polícias civis.
né, que para a gente é fundamental, é crucial, Que 35 anos de Constituição. que infelizmente tem se tornado super necessário para a defesa, porque a gente, na maioria das vezes, a gente tem que produzir provas Provas. para provar a inocência quando não há provas que prove a culpabilidade. Então, a gente mesmo assim tem que produzir prova. Então, é fundamental a gente também ter esse poder de poder intimar, de poder requisitar uma perícia, de poder, né, de poder E a atuar mídia, diretamente na alguns produção de provas. setores, né, midiáticos ao extremo da mídia dificultam também esse trabalho, porque trabalham com o imaginário popular, a sociedade já condena, É. né? Porque no Brasil, todos nós gostamos de ser médicos, né? Técnicos da seleção, juristas, né? Então, Ai, cada um quer dar o seu pitaco, né? E ter as suas razões. Acho que vocês, no dia a dia, até internamente, eu lembro que quando eu era estudante, uma tia minha teve um problema de locação de um imóvel dela e ela me ligou querendo que eu tirasse uma dúvida de seu tio, eu estou no segundo período, eu não sei nem para onde vai. Mas o estagiário de direito é aquele que mais sabe Que direito. mais sabe. E da carteirada. Mais sabe, que já vivencia, né, as coisas. Eu disse, tia, então você está fazendo errado, meu filho. Eu falei, não, errado não, é porque eu não sou dono da verdade. Acho que é uma das maiores dificuldades que o ser humano tem, né? De limitar a sua vaidade e de ser franco. Olha, aqui eu não sei, eu vou buscar Exato. saber. Eu tinha muito orgulho da minha carteira estagiária. Eu mostrava ela. Eu tive demais. Foi a primeira que eu tive. A minha acho que era uma lilás, né? Era uma lilás na época, eu já era meio Mostrava, qualquer situação, eu sou estagiário. Né, eu ia a um estudante de direito, cartório, falei, eu quero fazer uma carga, eu preciso Eu tirar uma posso. cópia. Você é o quê? Eu sou estagiário. Né? Né? Posso fazer até um juntar. a carteira que eu mais mostrei na minha vida. Eu acho. Eu acho que a da OAB eu nem mostro, mas a do estagiária mostrava. Gostar demais mesmo, cara. Mas aí, com relação, doutor Cláudio, esses desafios enfrentados, né? Quais foram os principais desafios e mudanças que o senhor vê hoje justamente na polícia na atualidade hoje? Olha, eu acho que algumas decisões, a jurisprudência, como eu disse a vocês, na época minha de faculdade ou de estudante raiz para concurso público, era muito lei e doutrina. Lei e doutrina, a gente lia aqueles clássicos, por exemplo, Processo Penal, Fernando da Costa Tourinho Filho, 4 volumes, 1000 volumes cada um, 1000 páginas cada um. Né? Caio Mara da Silva Pereira, Orlando Gomes, Maria Silva de Pietro. Então, livros clássicos, tradicionais, né? E não essa onda de PDF, né, cara? Isso é um problema muito grave, já saindo um pouquinho do nosso trabalho, indo para as faculdades, né? O PDF, né? O aluno buscando o PDF, o resumão e perdendo a base, cara. A base. Eu tinha aquela né? coleção do Damásio de Jesus de Direito Penal que eu tenho o maior orgulho de botar na minha prateleira. Eu tenho um livro até hoje, doutor Gustavo, de Nelson Hungria. Pode me dar o que for, eu não vendo. É meu. Né? Onde eu fui, das mudanças que eu já tive, todos os livros que fizeram parte da minha trajetória até hoje, pode estar com costura, com a cola, com uma fita, mas eu os guardo até hoje, né? Então, eu aponto 2 grandes fatores, ou 2 eixos de dificuldade no nosso trabalho. E acho que esse é muito comum a todos nós. A mediatização extrema do processo penal brasileiro, né? E algumas jurisprudências criadas distante das ruas. Como resposta política, muitas vezes. Uma resposta política com interpretações extremamente subjetivas, né? E que desestimulam o policial. Porque você fica, às vezes, numa área de investigação com a sociedade, dizendo assim, não vai entrar na casa não, entra na casa, não, mas eu não sei o que está acontecendo, não, mas ele está traficando drogas, mas eu não estou visualizando nada, eu não estou sentindo o cheiro, eu preciso, porque a jurisprudência do STJ me exige ou uma autorização verbal filmada ou por escrita, se não invadir eu vou chamar a corregedoria, caramba, e a corregedoria, e a jurisprudência do STJ, e a lei de abuso de autoridade, e o que eu aprendi na faculdade, e o que a população está querendo que eu faça. Então não é Robocop, né? E às vezes você entra e não é nada daquilo. E quem vai responder é você. Né? Às vezes você entra e é aquilo. E aí você encontra a droga ou encontra a arma, aí está indo embora e fortuitamente encontra droga ou arma. E aí você se lembra, é droga, está guardando. Não pode. O verbo guardar é uma conduta que reflete permanência. Então é flagrante. Artigo 5º, inciso 11. Vou prender. Não pode, porque é encontro fortuito, não tinha comunicabilidade, o que estava no mandado não era aquilo. O mandado foi cumprido. Aqui é o encontro fortuito via flagrante. Tá extrapolando o mandado, mas não extrapolando ilegalmente. Assim, com todo respeito, mas essa é a nossa visão. Então eu acho que falta uma integração maior do sistema de justiça e da mídia.
né? Uma vez eu tive a honra de ser convidado para participar de um seminário, Mídia, Polícia e Justiça. E eu disse, a mídia precisa se preocupar com a narrativa do crime, sim, de maneira técnica, né? E não de maneira única e exclusivamente populista, criando expressões que não têm vinculação com o direito penal, como assassinato, né? Como assalto, não conseguindo, às vezes, relacionar, sob o ponto de vista técnico, furto com roubo, explicando equivocadamente os dois. Eu acho que toda redação, né, digo isso com propriedade porque meu pai foi jornalista premiado e é fundamental que uma redação, que um sistema de mídia precisa de uma boa assessoria jurídica por trás, E muitas vezes né? eu vou além, doutor Lameirão, gerando uma condenação de uma pessoa que, Esse na maioria das vezes, pode até não ser envolvida. Então, a mídia força, cria-se toda a situação, a narrativa, cria-se o criminoso, e muitas vezes, por equívoco, não é aquele, é outra pessoa do lado, e a sociedade vai na onda da mídia, condena aquela E condena. pessoa, né? Rechaça aquela pessoa, expulsa aquela pessoa, agride, e aí E a vida daquela pessoa nunca mais vai ser a acabou. mesma. Teve até o caso de um reitor, né, que cometeu suicídio. Santa Catarina, eu Exato. lembro desse caso. Lembra desse caso que ele cometeu suicídio porque na investigação e depois descobriu que ele não tinha envolvimento. É assim, para você ver o que a mídia fez com aquela Não, pessoa. hoje eu né? estava lendo e até dei risada da situação com um colega meu assim, registro presidente advogado. Em Portugal agora, aqui vamos. Vocês viram que teve uma operação do Ministério Público contra o primeiro-ministro, Sim, eu fiquei e sabendo por alto. o primeiro-ministro renunciou, dissolveu-se o parlamento, e depois o Ministério Público viu que não era o primeiro-ministro, era o homônimo dele que era secretário do. Era o ministro de outra coisa, mas não era o primeiro-ministro, era o mesmo nome, só que tinha um Silva a Mas mais. divulgaram. Que gerou isso tudo. E o primeiro-ministro, eu não fiz nada, mas pela minha honra eu vou renunciar, dissolveu-se o parlamento. E aí? Prejuízo que isso vai gerar, né? Eu execro você nas redes sociais, porque surgiu aleatoriamente o seu nome, aí você é absolvido, mas não tem a preocupação de tirar aquele caso das redes sociais. Exato. Eternaliza um problema, né? Que você, na prática, não estava literalmente envolvido, né? Uma vez eu estava até conversando com o chefe do cartório, acho que era da 16ª Vara Federal. E justamente ele dizendo assim, a imprensa chega quando, né, vem uma operação, aí quer divulgar, mas depois não vem para mostrar aquele caso, um caso de uma pessoa que foi absolvida. Não, Certeza. ali já foi, né? Já a imprensa já colocou, depois não coloca a finalização que realmente aconteceu. E realmente, eu acho que para o delegado que tá tendo o primeiro contato, deve ser muito mais a questão com a imprensa, com a Com mídia. certeza. Como eu estava dizendo, a gente não aprende isso, né? A gente Exato. não faz um curso. Não existe esse relacionamento, essa técnica de se relacionar dentro da universidade. A gente aprende assim no dia a dia, né? Nas boas e más experiências, né? É verdade. Nas reflexões diárias que a gente faz. E esse aí é outro problema, porque hoje falta tempo para todo mundo, né? Você chega ao final do dia angustiado porque faltou alguma coisa. Às vezes no trânsito você, caramba, esqueci de responder aquela mensagem, aquela ligação, né? Eu até brinco, eu digo assim, se o dia tivesse 48 horas, não dava tempo. Não dava. E se alguém pudesse comercializar o seu tempo, estava rico, É. né? É a dificuldade muito grande você ter esse mínimo de tempo para se atualizar. E vamos né? puxar a bola agora para o nosso lado, né? Vamos. Vamos lá. E o relacionamento da polícia com os advogados criminais, na condução da investigação, como é que o senhor tem avaliado isso? Como é que tem ocorrido? A gente sabe que houve algumas situações pontuais que deram uma repercussão, mas eu acredito que isso tem sido bem pontual. Mas como é que a avaliação pela ótica da polícia em relação a isso? Olha, nós temos grandes parceiros na advocacia, na magistratura, no Ministério Público, sabe? Grandes profissionais que entendem o nosso trabalho, são parceiros das nossas angústias, né? E não custa nada, às vezes, você receber um colega advogado na sua delegacia que precisa ter acesso ao inquérito, mas você está no meio de um flagrante complicado e de maneira tranquila. Doutor, tem como vir no dia seguinte? Eu disse, demais, não é muito urgente, beleza, dá uma pausa aqui, eu vou entregar o inquérito. Vejo problema assim. Não dá para a gente dizer, doutora Tatiana, doutor Gustavo, que isso vai acabar, porque é além da instituição, é o homem, né? Alguém que às vezes está de mau humor, que está trazendo um problema pessoal para aquele momento, né? Mas a gente vê alguns episódios no Brasil como um todo, mas hoje, pelo menos aqui na Paraíba, eu vejo, assim, particularmente, como um relacionamento sadio, respeitoso, a maior parte das vezes, vejo, né? Eu, particularmente, nunca tive nenhum entreveiro. É normal, porque amigos, negócio à parte, na hora do flagrante da audiência é normal, pô, você tá cada defendendo o seu, defendendo o meu,
Mas fora disso, graças a Deus, eu nunca tive nenhum episódio assim que pudesse narrar para vocês de extrema infelicidade, deselegância ou minha ou do colega, não, de forma nenhuma. E pelo contato que eu tenho diário com os meus colegas, a intenção e o desejo é cada vez menor de que haja esse tipo de rusga, entreveiro, porque o nosso trabalho é investigar. O de vocês é defender. Então, são coisas que não se misturam, mas que são essenciais, porque se não houver, acabou tudo, né? Eu não posso abrir um processo criminal sem uma coleta prévia de elementos, né? Eu não posso ter processo sem defesa. Então, a gente tem que se respeitar, é o mínimo, né? Acho que falta, não através de convites aleatórios, mas falta uma integração maior em se promover eventos festivos juntos, né? Congressos juntos, né? Quanto mais integração, né? Mais positividade na relação. Isso é verdade. Acho que todo mundo só tem a ganhar. Né? Só tem a ganhar. Então, doutor, olha, eu estou gravando aqui, fique à vontade. Né? O CPC permite, por analogia, pode pegar. Né? Agora, doutor, aqui eu só queria. Faz parte. Então, quando você é profissional. Respeito e diálogo. Exatamente, é o mínimo, em todas as profissões, né? Em todas as áreas. E. Não sei se por ser carioca, mas eu sou um cara bem tranquilo, né? Gosto da tranquilidade, não gosto de briga, não gosto de estresse. Mas assim, quem é que não gosta de ver o seu trabalho reconhecido, respeitado? Eu acho que a gente partindo dessas premissas e trabalhando com base nesses eixos, a gente só tem a ganhar. Isso é. Só tem a ganhar, sabe? E, doutor Cláudio, aqui a Anacrim, ela também tem a Associação, né, Nacional da Advocacia Criminal, e nós temos muitos advogados também que estão iniciando nessa área da área criminal, né, sendo criminalista. Aí eu queria que o senhor deixasse algum conselho, né, como deve atuar um advogado criminal que Perfeito, está essa pergunta começando impactante, complexa, viu? na delegacia. Olha, Ou então, como não deve Tatiana, atuar. Como não deve, né? O que não deve fazer na delegacia? porque o jovem, né, o novo, ele traz o medo e esse medo traz muito mais, às vezes, sagacidade, coragem, enfrentamento, né? E o network é importante. Network é muito importante. Por isso que é difícil você acreditar na qualidade de um curso jurídico puramente em EAD. Uma pós, um mestrado, uma preparação para concurso, ok, mas a essência, a graduação puramente online, sem você vivenciar, né, sem você dialogar, sem você tirar uma dúvida, sem você apresentar um seminário, sem você participar de congressos, levar não, posso estagiar? Não tem, está tudo cheio. O júri simulado, né, que o doutor Rômulo conduz com muita maestria na universidade em que trabalhamos juntos, e isso é essencial, pô. Qual o escritório grande que contrataria entre um EAD nota 10 e um online nota 7? E um presencial, né, nota 7 que levou não, que trabalhou, que acertou, que errou, que conhece, né, as meticulosidades. Eu diria duas coisas sem querer ser dono da verdade. Me desculpem, não me acho melhor do que ninguém, mas eu diria, não necessariamente nessa ordem, mas atualização constante, porque você está lidando com liberdade e ética. Porque prometer algo em que a sua atividade é uma atividade de meio é muito difícil. Então, olha, aqui o caso é eu vou conseguir te absolver. E aí? Aí você promete, ele internaliza aquilo e não consegue. Olha, aqui não dá. Mas eu vejo, a jurisprudência ele é favorável, o conjunto probatório ele é favorável, dá para a gente desclassificar ou conseguir sair de um qualificado para um simples ou para um privilegiado. Então, eu acho que estudo constante e ética são dois eixos fundamentais. Sabe? Nós trabalhamos com serviço e não com resultado, né? A gente presta um serviço. Perfeito, doutor Gustavo. Presta uma defesa. Perfeito. Perfeito. Então, até no começo da carreira eu brincava, olha, se eu tivesse a chave da cadeia, eu iria cobrar 10 vezes mais, que eu chegava lá, abria e tirava. Né? E assim, e num país cada vez, infelizmente, mas cada vez mais violento como o nosso, não há, né, mercado de trabalho saturado na área criminal. Sabe? Porque você tem o crime cibernético agora, tem o júri, que você precisa de muita competência para fazer um júri, né? Às vezes até muito mais conhecimento de penal do que próximo, mas uma excelente oratória, né? Na minha área mesmo tem os crimes econômicos que tem que ganhar muita força e perfeito. Crime cada econômico. vez mais técnico, né? E antigamente a gente não tinha tanta a Ministério Público, a polícia, hoje tem a delegacia especializada em combate a crimes contra o tributário. Foi bom até, só mais um minutinho bem rapidinho. Com a oportunidade da sua... Eu fiquei 1 ano trabalhando na delegacia de repressão a crimes tributários e você entra achando que sabe de alguma coisa, mas você, quando entra, vê que não sabe de nada. Porque você estuda a Lei 8.137, a 9613, mas você precisa, além disso, de contabilidade, de estatística, de administração. A gente tinha contato constante com o setor de inteligência do fisco. Rapaz,
os processos puxado. são complexos, os processos são É. imensos, né? 9.000, 10.000 páginas, facilmente Pois você é. chega em quantidade de papel que se usa. Então, Exatamente. coisa Laudos. extremamente Aí, técnica, né? imagina, uma história de advocacia. Recebe isso. Tem que ter um profissional desse, né? Ou pagar por fora, porque não é um trabalho fácil. Você precisa de dados, né? Isso. De empirismo ali. E alguns alunos até questionam, professor, por que que o edital, no último concurso da Polícia Civil, eu recebi muito questionamento nesse sentido. Por que que o edital aqui está cobrando contabilidade, noção de estatística? Por quê? Porque a nossa investigação está cada vez mais tecnológica, inteligente, trabalhando com inteligência e voltada para combater crime econômico. É. Porque hoje em dia é um dos crimes que mais Que mais causam tá. dano, né? Exato. Demais, doutor Dano do Gustavo. crime econômico nem Demais. se compara com um ladrão, uma Demais. pessoa que está fazendo um furto, Demais. roubo, né? Aí o que que adianta você, com Um todo respeito, computador, mas o que que adianta você ter um policial químico, biólogo, administrador, psicólogo, sem nenhuma diminuição nessa atividade, quando a gente precisa sufocar financeiramente o crime organizado? A gente precisa de um setor de tecnologia, um setor de estatística, um setor de contabilidade, porque os crimes estão cada vez mais. O direito penal não é uma ciência, nem nunca foi uma ciência exata, né? Ele recebe, né, o influxo de outras áreas do saber, outras ciências, e o profissional que não tiver atento a isso, tá fora, pô. Tá fora, né? É atualização sempre. Estudo. É estudar Certeza. sempre. Perfeito. Perfeito, né? Doutor Lameirão, a gente só tem a agradecer. Foi uma aula aqui, a gente está Foi. Que isso? sempre é bom, É. porque Fala isso não, aqui que eu eu conversaria pelo amor de muito, eu Deus. quero já deixar o convite para outras oportunidades, a gente sentar e Pronto. conversar mais, porque Estou sempre à disposição. é de uma felicidade tremenda estar com você aqui, porque considero um amigo também, tenho um prazer de dizer que sou amigo Eu que agradeço, desse com delegado aí, certeza. Muito obrigado. inteligente e correto e ético, que quando nós passamos só ouvimos palavras, não, Lameirão, parabéns, vamos falar com o Lameirão, parabéns, que todo mundo sabe da sua conduta, da sua ética, do seu respeito à advocacia, a gente nunca ouviu falar de nenhum entreveiro entre um Não. advogado e você, então fico Pelo muito contrário. feliz em poder estar aqui com você, poder ouvir você, e em nome do Dr. Romo, do Dr. James Walker, eu quero agradecer a sua presença e dizer que nossas portas estão sempre abertas, que a gente possa caminhar junto aí em outros projetos. Muito obrigado. Eu reitero a doutora Tatiana, doutor Gustavo, doutor James, doutor Rômulo, e meus profundos agradecimentos. É uma honra, como eu disse, estar aqui em um cenário de tantos colegas, né, com elevado reconhecimento também na área. Eu fico muito lisonjeado, às vezes, procurando palavras, né? Depois de receber tantos elogios, acho que o fio condutor da minha vida está no caminho certo. Eu acho que esse reconhecimento por parte de vocês, de outros colegas, mostra que a gente está no caminho certo, né? E com respeito, com humildade, com muito estudo, empenho, dedicação e gosto do que faz. Tenho muitos amigos na advocacia, no Ministério Público, na magistratura, na defensoria, na Procuradoria do Estado, e isso só me é motivo de muito orgulho, né? Sei tratar o não da mesma forma que eu trato o sim, entendendo o trabalho de cada um, né? E partindo da premissa de que o mínimo que a gente tem que ter é o respeito ao próximo. E isso não foi a faculdade que me deu, foram meus pais, né? Isso é fato. Também queria Agradeço demais. agradecer. Eu também queria agradecer, né? Porque dizer que realmente é uma satisfação. E só fazer, né, das palavras de Gustavo, as minhas também, de que quando a gente comentou, né, até todo mundo foi só elogios. Quer Muito dizer que, obrigado. mais uma vez, muito obrigada. E que Imagina, possamos também estar em outras oportunidades aqui com a Anacrim, no podcast. com certeza. Muito obrigada. E eu que agradeço demais, sem palavras, e assim, acho que vocês devem cada vez mais aprimorar esse momento aqui. Fantástico essa ideia, né? Vocês estão de parabéns mesmo, muito legal. Eu assisti a entrevista com o doutor desembargador Joás também, muito bem conduzida por vocês, fantástica a entrevista, e virei um telespectador assíduo, viu? Ah, que bom, Assinei lá o obrigada. canal, vamos juntos aí, acho muito bacana isso. Ganha todo mundo, né? É verdade. Essa é uma oportunidade de você levar para quem está ainda na dúvida do que fazer, do que seguir, querer conhecer um pouquinho da história de cada área profissional. É bem bacana isso, porque eu tenho um podcast, eu vou ouvir policial? Não posso fazer isso, né? E até Então, mesmo muito para legal, quebrar um pô. pouquinho, para as pessoas conhecerem e saber um Com pouco da certeza. história, né? Eu acho que aproxima também, né? Exatamente. E melhora o ambiente no relacionamento, não tenho É, dúvida disso. isso é Fantástico, vocês bom. estão de parabéns. Fantástico. Obrigada. Mostrar que a relação, como você falou o tempo todo, tem que existir, né? É. Entre advogado, polícia, magistratura, Ministério Público. A gente fez questão de, nessa temporada, a gente chamar, tanto por ser uma advocacia, uma associação de advogados, mas a gente fez questão de chamar gente do judiciário, Que legal. gente Exato. da polícia, né? Então a gente está muito feliz com sua participação mais uma vez e muito obrigado. Muito obrigado também.